Bom, pessoal, nesta videoaula nós daremos andamento ao conteúdo visto até o momento, que foi desde o conceito de SGBD, né, introdução, até a parte prática, que eu demonstrei ali através de um sistema, de um programa, que nos auxilia nesse exercício. E nós daremos continuidade a partir daqui. Então, o que foi visto? MER, modelagem, entidade e relacionamento. É uma técnica que permite a gente estruturar o banco, né? Modelar o banco, entender o funcionamento do banco, o relacionamento entre essas entidades. Tá? Aí nós temos o DER, que é o diagrama entidade relacionamento, um pouquinho parecido com o MER, porém cada técnica aqui tem um peso na balança para que possamos analisar melhor o banco. A modelagem de banco de dados, pouco utilizada, mas também é uma técnica que, como as outras, também nos dá um entendimento de como é o banco. Tá? Nenhuma dessas técnicas poderia ser utilizada sem o auxílio das outras. Tá? Mas é possível. Algumas pessoas utilizam somente o MER, tá? Mas eu recomendo que utilizem essas três técnicas. É como se fosse um tripé. O software que nós vimos que permite a gente elaborar tanto o DER quanto o MER chama-se BR Modelo. E a modelagem de banco de dados não necessita de um software específico, né, para esta atividade. Qualquer editor de texto nos permite. Tá? Então vamos dar andamento. A proposta que eu tenho de sistema, pelo menos para a gente elaborar essa primeira atividade, é da criação de um sistema para venda de cosméticos. Então, imaginem que uma determinada empreendedora, ela vende cosméticos de porta em porta, algo não é uma empresa tão grande, tá? Então vende de porta em porta. Só que ela necessita automatizar. Hoje ela tem isso numa caderneta lá. Ela faz essas anotações manualmente, onde tem o nome do cliente e qual produto o cliente comprou. Né? Bem simples. Não vou estender. Poderíamos pôr aqui qual tipo de produto o cliente mais compra, qual o horário para atender esse cliente, um sistema de agendamento. Então, assim, pessoal, eu vou limitar, tá? Limitem um máximo, porque eu sei que a hora que a gente começa a construir, surgem ideias. Mas eu vou limitar ao máximo. É apenas para praticarmos o uso do BR modelo e, né, a modelagem de banco. Então, para isso, o uso ficou limitado em como? O cliente compra um determinado produto. Ele não faz fiado, não tem agendamento, enfim, bem simples. Espero que tenha ficado claro, né? Então, esse será o modelo proposto. Vamos começar com a modelagem de banco de dados. Então, eu já deixei ali para vocês abaixo, né? Venda de cosméticos, cliente, produto. Então, eu já deixei ali cliente, produto. Teremos somente duas tabelinhas. Tá? Então, vamos realizar aqui a modelagem do banco. A modelagem é simples. Teremos uma entidade chamada cliente, como já descrito ali, e outra entidade
chamada produto. Neste exemplo, eu vou criar uma padronização que é de costume, né? Costuma ser praxe. Mas vocês podem adotar, dentro daquilo que a gente já exemplificou em vídeos anteriores, uma padronização própria ou, enfim, de acordo com o mercado. Então, eu colocarei no plural, clientes, produtos, o nome da entidade. E a primeira, o primeiro caractere maiúsculo, né? Então, aqui nós temos que abrir parênteses para denominar os atributos. Então, o primeiro do cliente será o atributo ID, tudo caixa abaixo. Terei também o CPF como um atributo alternativo, né? Uma chave alternativa. Do cliente também gostaríamos de ter o nome, né? É isso tudo em entrevista. Lá atrás existem as técnicas de entrevistas, técnicas para que vocês possam, de análise de sistema, para que vocês possam analisar a necessidade do cliente, tá? Então, entendamos que existam outras etapas aí para ser feitas. ID, CPF, nome, data de nascimento do cliente e endereço, bem básico, tá? Não vamos estender, não vamos passar de 5 atributos. Eu disse que ID seria a chave primária, então tem que ser sublinhado. E eu disse que CPF seria a chave secundária, a chave alternativa, né? Então aqui, vamos formatar a fonte. Como ela é uma chave alternativa, a gente coloca um sublinhado duplo. E a chave primária, um sublinhado simples. Nome é um atributo comum, data de nascimento e endereço. Vamos aos produtos. Também terá a ID. Poderia pôr aqui o código de barras do produto como uma chave alternativa. Não vou realizar isso, tá? Então vai ser só ID, a descrição do produto, o fabricante deste produto, a quantidade de valor, QTD e valor, para não estendermos muito aqui. Então, o ID, por ser chave primária, a gente sublinha. Opa, descrição aqui, acho que, né, não, tem que ser descrical. Fabricante, QTD, valor. Os demais são atributos comuns, né? Como não estamos trabalhando aqui ainda a questão da cardinalidade, então eu não vou acrescentar a chave estrangeira aqui, né? Mas se fosse o caso de acrescentar uma chave estrangeira, ela ficaria aqui para o final, tá bom? Por enquanto só isso. Essa aqui é a modelagem de banco de dados. É esta técnica aqui, ó, modelagem de banco de dados. Nada mais é do que isso que a gente criou. É de uma maneira textual. Você descreve ali as entidades, seus atributos. Porém, visualmente falando, não nos dá um entendimento maior do banco. Concordam comigo? Então, para isso, agora, nós vamos realizar o DER. Tá? Então, eu vou deixar aqui. O DER é também conhecido como modelo conceitual. No programa BR Modelo, que é o que a gente está utilizando, vocês
terão como modelo conceitual. Então aqui eu vou criar a primeira tabela. Qual é o nome da nossa primeira tabela? Clientes. Vamos criar agora a segunda tabela. Chamada produtos. Vou adicionar os atributos. Então, nós temos aqui, ó, clientes como chave primária, um atributo que eu dei um nome de ID. O ID vai ser um campo do tipo inteiro e eu só permitirei nesse sistema que eu estou desenvolvendo o cadastro, né, de até 3 caracteres. Então aqui nós podemos ter 999 clientes cadastrados. Então agora nós vamos para a chave alternativa chamada CPF. Eu colocarei o tipo como varchar e o número do CPF utiliza-se de 11 caracteres. Tá? Eu quero fazer uma observação. CPF é um tipo de informação que não está sob nosso controle. Por quê? Porque o CPF ele é um controle elaborado pelo governo, no caso do Brasil, né? É o cadastro de pessoas físicas. Ele tem um padrão. Tá? Existe um padrão para se ter um número de CPF. Ele é constituído de 11 números, um cálculo realizado entre os primeiros números geram os dois últimos, que são os dígitos. Então existe um cálculo, existe um padrão. Porém, quem me garante que amanhã ou depois esse padrão não possa ser alterado pelo governo? Pode ser acrescentado, pode ser reduzido. Reduzido eu acho mais difícil. Normalmente é acrescentado, né? Por quê? Porque a tendência é que a população aumente. Mas enfim. Pode ser que eles acrescentem letras, caracteres especiais. Então o CPF é um conteúdo que não está sob nosso domínio. Sendo assim, tomem muito cuidado ao desenvolver o sistema de vocês. Eu acho difícil a padronização dele fugir a essa regra atual, até porque o governo também tem um sistema desenvolvido, também tem analistas que pensam no futuro, imaginamos, né? Mas, enfim, não está sob nosso domínio. Tomem muito cuidado ao usar CPF como chave primária ou uma chave alternativa. E, caso você queira utilizar, que é o caso do nosso sistema, tome muito cuidado com o tipo do campo, né? Então, muitas pessoas utilizam o CPF como tipo varchar. E é o que eu também utilizarei e recomendo. Então aqui nós podemos analisar 3 tipos que poderia ser utilizado aqui, né? Varchar, char ou int. Por que não recomendo o tipo int? O tipo int eu recomendo vocês utilizarem em campos que futuramente vocês vão realizar cálculos. Então, por exemplo, quantidade. Quantidade é um tipo int. Eu posso subtrair, posso somar, posso multiplicar, posso, enfim, realizar vários cálculos com a quantidade de produtos,
com a quantidade de clientes, se fosse o caso, que não é o nosso caso. Então, o tipo int utilizem quando for realizar cálculos com os dados inseridos ali, números inteiros que posteriormente poderão ser utilizados para cálculos. Tá? Tipo char. Qual é a diferença do tipo char por tipo varchar? O tipo char, ele é um tipo, vamos dizer, fixo. Então, se eu determino que são 11 caracteres, o nosso SGBD, melhor dizendo, o nosso banco de dados utilizará 11 espaços para armazenar essa informação. Por mais que, de repente, o número do CPF eu permita que o usuário cadastre somente os 3 primeiros dígitos, que não é o ideal, mas ele pode cadastrar somente os 3 primeiros dígitos. Se eu colocar um char de 11, será utilizado 11 espaços. É como se eu tivesse digitado 11 caracteres, por mais que eu tenha utilizado apenas 3. Então, em termos de desempenho, utilizem o char somente quando vocês tiverem certeza da limitação de caracteres. Ora, quando podemos utilizar então o tipo char? Sexo. Suponhamos que eu queira colocar no meu sistema M para masculino, F para feminino. Eu não vou mudar. Então, um char de um caractere. Sempre será utilizado um caractere. Beleza? Então, o char também é um sistema que poderia ser utilizado, mas eu não recomendo, porque esse CPF ele pode ter um dígito a mais futuramente. Como o número de telefone, né? Acabou-se que hoje em dia acrescentando 9. Então, é um número a mais, um caractere a mais. Você vai ter que trabalhar melhor o banco futuramente. E o varchar, diferente do char, você tem 11 espaços reservados. Porém, se você utilizar somente 3, o SGBD trabalhará somente com esses 3. Então, em termos de desempenho, em termos de poder trabalhar melhor o banco, nesse caso nós utilizaremos o varchar. Espero que eu tenha explicado aí de uma maneira que fique entendível, tá bom? Vamos lá, tô demorando aqui. Então, agora um atributo simples. Esse atributo agora chama-se nome. Ele não será um identificador. Será um varchar de 120. Entendam como nome, o nome e sobrenome, tá? Então, vamos colocar mais um atributo. Após o nome, é o atributo DTNASCE. Um varchar de... Opa, perdão. Data de nascimento não é varchar, é do tipo date, né? De data. E aqui nós temos um último atributo chamado endereço, sem o C cedilha, endereco, que será do tipo varchar de 200, colocarei. Então está criada aqui a tabela clientes. Vamos agora criar os atributos da tabela produtos. O ID, chave primária. Então, se a chave primária, colocarei um int de 3 caracteres também. Ou seja, poderemos cadastrar 999 produtos. Dando continuidade à descrição. Será um varchar de 200.
Após a descrição, o fabricante. Um varchar de 150. Teremos a quantidade, que eu estou abreviando aqui, né? Tem quem utilize também padrão de abreviação. Ah, se for só uma palavra, utilize os 3 primeiros caracteres, né? Então, há também esse padrão de abreviação. Quantidade será do tipo int. Também só vou permitir que tenha 999. Opa! Int de 3 caracteres. Só vou permitir 999 quantidades de produtos. De um produto, tá? Fique bem claro, é de um produto essa quantidade. E teremos aqui o atributo valor, né? O valor monetário mesmo, de dinheiro. No nosso caso, será um float. Por que não int? Porque o int é do tipo inteiro, ou seja, são números inteiros. 1, 2, 3, 4 e o float, ou double, depende da aplicação aí. No nosso caso aqui o float, eles são números reais, né? Então são números quebrados, popularmente dizendo. 1,2, 1,27, né? Lembrando que sistemas não utiliza vírgula, tá? Ponto, no lugar da vírgula, ponto. Então 1,58, beleza? Então aqui está desenvolvido as duas entidades. Precisamos criar um relacionamento entre elas. Então pegamos aquela ferramenta, criamos o relacionamento. Né? Qual vai ser o nome desse relacionamento? Então, o que se tem num relacionamento entre clientes e produtos? O cliente, no nosso caso, né, no nosso caso hipotético, venda de cosméticos, o cliente ele compra produtos. Então a nossa relação será compra. Lembre-se da regrinha, é um verbo, tá? Não pode, então do verbo comprar aqui, então o cliente ele compra produtos. Ainda não estudamos cardinalidades, não vou abordar aqui, mas eu já vou realizar a cardinalidade aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, acho que é isso. Pessoal, aqui está elaborado o DER, Diagrama Entidade Relacionamento. Modelo conceitual, é a mesma coisa. Então, nós fizemos ali a modelagem do banco, que está abaixo, e aqui nós fizemos o DER. Como que nós vamos fazer o MER, Modelagem Entidade Relacionamento? Simples. Nós clicamos aqui em Esquema Conceitual e Gerar Esquema Lógico. Perceba que o sistema aqui ele gerou uma outra tabela chamada compra, né? Que seria o nosso relacionamento. Não vou abordar essa questão agora. Daqui a pouquinho aí nos vídeos posteriores vocês entenderão
essa questão aí do relacionamento, tá? Mas enfim, vocês percebam que a chave primária passa a ser chave estrangeira na outra tabela do relacionamento. Aqui também, chave primária passa a ser chave estrangeira. Chave primária e alternativa, né, no nosso caso. Então, este é o modelo lógico ou MER. E aqui nós temos o modelo conceitual ou o DER. Cada modelo desse nos dá um entendimento. E aqui logo abaixo nós temos a modelagem de banco, que como eu falei, ela é textual. Espero que isso tenha ficado claro. Pratiquem, elaborem outros exercícios, faça como eu exemplifiquei aqui, sempre com 2 tabelinhas, sempre com no máximo 5 atributos, não coloquem muitos, para que vocês não percam o fio da meada. Alterem os tipos desses atributos, né? Percebo que eu já coloquei data de nascimento, quantidade, valor, mas vocês podem pôr outros tipos. Eu já até citei alguns exemplos. Sexo é um tipo, né? Se o cliente está ativo ou não, habilitado ou não, poderia ser outro tipo aí interessante de se trabalhar. Pessoal, ficamos por aqui e até a próxima.